Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a questão de campanhas. É muito comum hoje no mundo, no meio evangélico, as pessoas participarem de campanhas. As denominações, as igrejas criam campanhas para tudo. E as pessoas acreditam realmente nisso. Mesmo que seja uma campanha onde você não tenha que colocar dinheiro, apesar que na maioria você tem que estar colocando valores no envelope, campanha de X elos, tem denominações que cada dia da semana tem uma campanha. E todas elas têm um envelope diferente para pessoas colocarem valores. O que nós temos que entender que você vai analisar todas essas campanhas, você vai ver que não existe uma base bíblica. Eles falam assim, não, a campanha para a derrubada do muro de Jericó. Nós temos que entender que não existe aquilo ali, a revelação que o Senhor deu para Josué, operou naquele dia, naquela época, aquela situação. Hoje você pode fazer campanha de qualquer maneira que você quiser, pode ficar o ano todo em consagração. Igreja que não vai derrubar muro nenhum. Essa que é a realidade. Hoje nós vivemos em Cristo, é na palavra de Cristo, então é na graça. Nós não podemos simplesmente por nosso bel prazer criar uma situação, nós vamos fazer uma campanha agora pela cura e ficar ali fazendo vãs repetições, que Jesus muito condenou essas vãs repetições. Campanhas, não existe base bíblica para isso. Isso é uma coisa de homem, é doutrina do homem, doutrina dos seres humanos. Nós temos que apartar disto. E olha que eu estou falando não somente de campanhas onde tem que colocar valores em envelopes. Eu falo campanha de uma forma geral. É doutrina dos seres humanos, do homem, não do Senhor. Pastor, porque eu estou participando de uma campanha agora de madrugada, de dia, uma vez por semana, ou todos os dias, de 5, 6, 7, 15, 20 elos. É campanha para cura, campanha para libertação, campanha pela família. Não existe isso. Você ora pela sua família, apresenta a sua família, você busca pela sua família, ou pela cura, ou qualquer outro motivo. Assim, essa história de campanhas. O que nós temos que aprender é buscar o Senhor em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas são acrescentadas. É isso que nós temos que fazer. Eu quero ler um versículo no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, no versículo 5. Diz assim: então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com as mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenações humanas. Esse povo honra com o lábio. Nós vemos o povo o tempo todo: não, eu amo Jesus. Jesus é o meu Senhor. Eu te amo, meu Deus. Dá glória a Deus, fazem tudo. Mas é dos lábios, o coração está longe. Porque estão praticando doutrina de homens. E olha, quem falou aqui foi o próprio Senhor Jesus.
O próprio Senhor Jesus está dizendo. E vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passa de ordenação humana. Não, nós temos que fazer uma campanha por isso e por aquilo. Você não pode faltar. Você não deve deixar de vir. Você não pode deixar de colocar isso no envelope. É a campanha agora da rosa ungida. É a campanha do sal. Você pega o sal para jogar em casa. Você pega a rosa, a campanha da rosa. Todo mundo pega uma flor para levar, que no último dia da campanha vai acontecer isso. Não tem fundamento bíblico. A campanha da derrota do Golias. A campanha disso, daquilo. Tudo que o Senhor operou ali na história de Israel, para o povo de Israel, de Judá, foi para aquele povo naquela época, naquela circunstância. Pastor, a campanha do cajado de Moisés, a campanha para Deus abrir o mar. Não, o Senhor não vai abrir mar nenhum agora. Ele abriu aquela vez, aquela circunstância, aquela situação, assim como abriu o Rio Jordão. Abriu o Rio Jordão para o povo passar, abriu o Rio Jordão para Elias e Eliseus passarem, depois para abrir o Jordão novamente para Eliseu passar retornando. Garanto a você que você pode ir lá agora, qualquer que seja o homem de Deus, falar, gritar, pegar o manto, bater, o Jordão não vai se abrir. Aquela é aquela situação. Então não adianta nós fazermos agora uma campanha baseado nisso. Fazem campanha da Arca da Aliança. Não existe mais Arca da Aliança, não. Se houvesse uma necessidade de termos Arca da Aliança, o Senhor teria deixado. Hoje nós temos Jesus, que é muito superior à Arca da Aliança. E ainda tem templos ainda que ficam fazendo uma imitação barata aí de uma Arca da Aliança de papelão, de isopor, de qualquer material. Aí fica o pessoal, não, isso aqui é campanha, você tem que vir adorar a Arca da Aliança. Não existe uma Arca da Aliança para nós, não. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Não nenhuma arca. A arca, ou tempo que ela foi necessária, o Senhor enviou, depois o Senhor mesmo recolheu, sumiu e ninguém encontra. Até hoje, arqueólogos, historiadores andam em busca da arca, eles jamais vão encontrar, porque o Senhor recolheu. Temos que compreender, vão abandonar essas doutrinas que são ensinadas pelos homens. São preceitos ensinados pelos homens. E vamos aprender a adorar o Senhor em espírito e em verdade, não somente com os lábios. Não como Jesus disse aqui. As pessoas transformam-se em pessoas religiosas. Não. Nós temos que participar desta campanha, deste elo ou daquele. O Senhor chama de hipócritas. São hipócritas essas pessoas. Hipocrisia. Voltemos ao Evangelho. O Evangelho é real. Vamos voltar para Jesus. Pastor, mas eu me sinto bem participando de campanha. Nós buscamos o Senhor, nós adoramos. Não é por uma necessidade de agradar a nossa carne. A minha carne tem que se sentir bem. Eu tenho que estar gostando. Não. É uma questão de agradar o Senhor. A nossa preocupação não é agradar nós mesmos, mas agradar a Jesus. É fazer a vontade dele. É obedecer. Vamos abandonar essas doutrinas de homens, preceitos de homem. A campanha do jejum não sei das quantas. Campanha disso e daquilo. Não existe, biblicamente falando. Por que pratica? Por que as pessoas fazem isso? Ou seja, querem alguma coisa a mais para não fazer, para ver se Deus opera na minha vida. Não, Deus só vai agir de acordo com a palavra dele.
Não adianta criarmos qualquer artifício, nada, que vai mudar. Porque hoje nós estamos em Jesus. Vamos dar uma lida lá no Antigo Testamento, que rapidamente, só para falar com vocês ali, no livro de Josué, no capítulo 1, que o povo gosta o povo gosta de falar sobre Josué, principalmente no capítulo 1. Tem muita campanha que eles fundamentam em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, no versículo 3 aqui, diz assim: eu estou cansado de ouvir campanha e as pessoas vêm pegar, não, mas é sobre isto. Ele diz assim, Deus falando com Josué: todo lugar que a planta dos vossos pés pisares, eu vos dou, como prometi a Moisés. Aí continua falando, lá no versículo 5, fala: ninguém poderá te resistir durante a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo. Mas o que nós temos que entender, que Deus está falando aqui com Josué, naquele momento, para você guiar o seu povo. Não tem essa história hoje, não, todo lugar que eu pisar a planta do meu pé, Deus vai me dar. Não existe isso. Não existe essa promessa do Senhor. Então tem muitas pessoas, são incautos, são pessoas que precisam meditar mais na palavra de Deus. Não, pastor, agora eu entendo, e muitas delas, então acredita a tal ponto, escreve esse versículo, manda para as pessoas. Não, pode ter certeza que todo lugar onde você pisar a planta dos seus pés, Deus vai te dar. Campanha por essas coisas, eu estou cansado de ouvir. Estou cansado de ouvir. Mas isso não existe fundamento bíblico. As vitórias de Davi teve inúmeras vitórias, mas deu aquela vitória para ele naquele momento, naquela circunstância. Ele não vai dar a mesma coisa. Não vou derrotar os Golias. Não existe Golias agora para ser derrotado. E nós não derrotaremos Golias que Deus vai trazer, não. Você coloca um Golias aqui para você derrotar. Hoje nós temos outros problemas, tá? Mas nós temos também Jesus. É Jesus que nós temos hoje. E esse Jesus nos dá vitória, se nós estivermos nele. Pastor, lá fazer a mesma campanha, a campanha da Penina. As pessoas criaram campanha do jejum de Daniel. Daniel não fez esse jejum, como eles falam, foram. De comer só legumes. Nós comer só legumes, isso é regime, não jejum. Não existe esse jejum, Daniel. Em nenhum momento Daniel falou: olha, vou fazer um jejum, só vou comer legumes. Não, ele propôs comer legumes, porque ele não queria comer aquelas comidas oferecidas a ídolos. Campanha disso, campanha de portas abertas, de porta fechada, campanhas da chave de Davi. Não existe campanha, biblicamente falando, e ela não nos traz nenhum benefício. Traz benefício sim para as denominações, para as congregações, para os pastores, que sempre junto com essas campanhas faz questão de criar ali, colocar envelopes para receber. Tem igreja, tem denominações que criam campanhas e falam com pessoas, todo dia você coloca um valor ali, e para quando chega no último dia da campanha você trazer. E tudo essas histórias tem por aí. Vamos voltando para Jesus. Temos que estar em Jesus. Não temos que estar em campanhas nenhuma.
não existe, biblicamente falando, nenhuma campanha. O que existe é enganação, como nós vimos aqui em Marcos 7, que o Senhor diz: olha, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Está longe. Falar não do Senhor? Todo mundo fala, a maioria das religiões cita o nome do Senhor. A maioria dos povos fala que Deus é bom, mas vive no erro, vive no pecado, vive na prática do que não se deve. Eles me adoram, em vão me adoram, em vão. As doutrinas que ensinam não passam de ordenações humanas. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição de homens. Abandona a ordenança do Senhor para pegar a tradição e ensinamento de homens. A doutrina campanha da toalha ungida. Tem igreja especializada, é uma forma de ganhar dinheiro. Cada dia é uma campanha da toalha, da água. É disso, é daquilo. Não, você não pode deixar de vir no X elo. É no quarto, é no quinto, no nono elo. Você tem que vir, você tem que comparecer, você tem que... não pode faltar nenhum elo. Conversa. Vamos procurar Jesus, vamos voltar para Jesus. É isso que nós temos que fazer. Eu quero ler só o versículo 3 de Jeremias. Jeremias 3, versículo 16. Diz assim: quando então, naqueles dias, vos multiplicardes e frutificardes sobre a vossa terra, declara Deus, não mais reclamareis. A arca da aliança de Deus não será necessário que ela volte à vossa memória. Não pensareis mais nisso, nem mesmo vos lembrarei dela. Não sentireis suas faltas, tampouco se fará outra arca. Interessante que naquela época, naquela situação, Deus já falou: escuta, vocês não vão lembrar mais de arca, não vão fazer arca. Aí você vê em denominações, fazem arca, né? Tipo uma réplica pobre aí da arca. Tem templo que tem, olha direto. Ah não, faz todo aquele estardalhaço, né? A arca da aliança, que a arca da aliança não tem nem que trazer memória. Sobre o passado aconteceu naquela época, nós não vivemos, mas depender de arca, nós temos Jesus. Por que nós iríamos querer, necessitar de alguma arca para abençoar? Nós temos o Senhor. Nós temos Jesus. As pessoas querem objeto de adoração se nós já temos o Senhor para adorarmos. Nós já temos o Senhor para nós louvarmos. Nós já temos o Senhor para nos socorrer. Temos que abandonar essas práticas. Temos que voltar ao evangelho genuíno. Temos que voltar à verdade. Naquela época, no passado, que nós não vivemos mais nos profetas, nós não vivemos na lei, nós não vivemos nos profetas. Jesus deixou isso bem claro para nós. Naquela época, Deus já falou para o próprio povo que viram a arca, tiveram a arca. Ele diz: quando então naqueles dias vos multiplicar e frutificar sobre a vossa terra, declara Deus, não mais reclamarei. A arca da aliança de Deus, não será necessário que ela volte à vossa memória. Tem nem que lembrar dela. Não pensareis mais nisto, nem mesmo os lembrarei dela. Não sentireis sua falta, tampouco se fará outra arca. Será que é difícil entendermos a palavra? E por que o povo hoje fazem arca? Por que você fica indo em templo, adorando ali arca, colocando... tem pessoas que fazem a arca, igrejas, denominações, pastores,
e num formato de um cofrezinho para as pessoas colocarem valores dentro dela. Outros colocam embaixo, ao lado, a adoração a Deus. Não, Deus não está nessa arca. Deus não existe nada a ver com o Senhor. É a campanha Vitória de Davi. As pessoas falam, está participando de campanha, mas chega na rua, são derrotadas. Porque não existe aquela vitória, foi para Davi, não foi para nós. Quando é que nós não ouvimos Tiago, Pedro, Paulo, João, qualquer um deles falarem em campanhas? Não falam porque não existe. Temos que falar da Bíblia, temos que falar de Jesus. É dele que nós temos que falar. Vamos aprender. Vamos sempre lembrar que o Senhor diz, em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Nós aqui quero ler o livro no capítulo 2 de Romanos 12. Romanos 12, no versículo 2 diz assim: e não vos amoldeis o sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você descobrir qual que é a boa e perfeita vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, nós não podemos amoldar o sistema deste mundo. Campanha é um sistema deste mundo. É o mundo. As pessoas, não, igreja evangélica é igreja de Deus. Não, infelizmente hoje o mundo entrou nas igrejas. O mundo está nas igrejas. Então nós não podemos de maneira nenhuma estar aceitando que não é bíblico. Hoje nas igrejas tem de tudo. Tem festas juninas, que é coisa do mundo, festas pagãs. Tem uma série de coisas que é totalmente contrária à palavra do Senhor. Totalmente contrário. Tem que voltar para o Evangelho. Tem que voltar para Jesus. Não vamos nos moldar, não vamos mudar o sistema deste mundo, mas vamos ser transformados pela renovação das nossas mentes. Porque só assim nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é participando de campanhas, não é pegando envelope, não é pegando qualquer objeto. Esses objetos acabam sendo objeto de adoração, objeto de idolatria, novamente, afastando isso, é pecado, é errado. Nós vamos depois falar sobre idolatria, vamos falar sobre isso. As pessoas começam a pegar coisas ungidas. Ah, isso aqui está ungido ali, ungido acolá. Nós não vimos a Bíblia, nós não vimos em nenhum momento o Senhor nos orientar a ungir objetos. Ungimos pessoas. O Senhor unge pessoas. A ungir objeto, não. Porque não adianta falar, não, Deus vai agir aqui no objeto. São objetos inanimados e isso para o Senhor não funciona. Vamos abandonar essas mentiras, hipocrisia, para nós conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos parar. Vamos adorar a Deus em verdade, não só com os lábios, não só de boca, mas de acordo com a palavra dele. É isso que nós temos que fazer. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Então sempre venha na Bíblia, medite, esclareça. A resposta está aqui. Ok? Tenham todos um bom dia. Leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe.